Que a graça e a bênção divina acompanhem o dia de cada um que nos ouve hoje. É muito bom ter a companhia de quem está aí do outro lado para mais um mergulho profundo. Com certeza. E o tema que a gente traz para hoje é, daqueles que exigem bastante fôlego, né? Exige mesmo, porque a gente vai falar sobre algo que, no fundo, é tentar entender a mecânica do universo espiritual. Olha só, e se a história nos contasse que, por séculos, mentes brilhantes defenderam que a salvação da humanidade dependeu de um resgate pago não a Deus, mas a Satanás? Pois é um pensamento, no mínimo, chocante. Especialmente porque a gente costuma associar mecânica a coisas visíveis, sabe? Tipo um motor, engrenagens. Exato, coisas palpáveis. Isso. Mas tentar mapear o funcionamento de uma transação cósmica invisível é um desafio que beira o insondável. E para guiar a gente nesse labirinto conceitual, nós trouxemos uma obra simplesmente monumental. Estamos falando do livro Teologia Sistemática, escrito pelo autor Louis Berkhof. Uma referência absoluta, né? Sem dúvida. E o nosso foco hoje vai ser especificamente no capítulo sobre as teorias divergentes da expiação. A nossa missão aqui é desvendar uma pergunta que consumiu teólogos ao longo dos séculos. Como exatamente a morte de Cristo salva a humanidade? Quais seriam os mecanismos operacionais por trás da cruz? E o Berkhof, ele cataloga 7 tentativas históricas de explicar esse mistério. 7 teorias ao todo. Mas antes da gente mergulhar nelas, a gente precisa calibrar o nosso vocabulário e falar sobre o que você chama de o grande filtro do Berkhof, certo? Perfeito. Esse filtro divide todo o pensamento cristão em 2 categorias gigantescas, sabe? As teorias objetivas e as teorias subjetivas. A diferença principal, a fronteira exata entre elas, é a direção da ação. Direção da ação, como assim? Uma teoria objetiva argumenta que a expiação resolveu um problema primariamente na direção do próprio Deus. Tipo, havia uma exigência intrínseca da justiça dele que precisava ser satisfeita. Entendi. Então muda algo na balança jurídica do universo. Exatamente. Já as teorias subjetivas argumentam o contrário. A morte de Cristo não mudou absolutamente nada em Deus ou na balança da justiça. O alvo da cruz era só o ser humano. Com o objetivo de mudar a nossa atitude, quebrar a nossa rebelião. Isso, para inspirar a humanidade a amar a Deus. Mas o ponto é que, pela lógica rigorosa do Berkhof, essas teorias puramente subjetivas nem deveriam estar nessa lista. Porque elas são mais teorias de reconciliação humana, né? Exato. Elas falham em ser teorias de expiação de verdade porque não oferecem uma base legal e objetiva para o perdão. É um crivo implacável que ele aplica. Implacável mesmo. E para entender como o debate chegou nesse nível de exigência, a gente precisa voltar no tempo. Lá para a igreja primitiva. Onde a mentalidade era muito diferente da nossa. Muito mais visceral, né? Construída em cima de conflitos cósmicos. E é aí que entra aquela ideia chocante que eu mencionei no início. A teoria do resgate pago a Satanás. O Orígenes foi a grande mente por trás dessa teoria. A premissa parte de uma ideia literal de que a humanidade, ao pecar, acabou se vendendo como escrava para o diabo. E com isso, Satanás teria adquirido direitos de propriedade sobre nós, precisamente, prerrogativas legais. Então, a morte de Cristo seria o preço de resgate exigido por Satanás para poder libertar os prisioneiros. O teólogo McIntosh até chama isso de uma teoria esotérica. Esotérica no sentido de ser fácil de ser visualizada pelas massas. Mas olha, tentando traduzir isso para algo familiar, me soa muito como aquele cenário de negociação de reféns de filmes policiais, sabe? Nossa, total. Tipo, o vilão sequestra os inocentes, exige um preço absurdo e o negociador, que no caso é Deus, entrega a maleta. Só que a maleta tem uma bomba escondida. Segundo Orígenes, Satanás foi enganado porque ele não suportou a santidade de Cristo no inferno, certo? Isso mesmo, ele achou que tinha feito um bom negócio e se deu mal. Mas a minha dúvida é, teologicamente falando, se Deus é soberano e dono de tudo, por que ele precisaria fazer um acordo enganoso com o vilão da história? E você tocou exatamente na falha fatal que o Berkhof faz questão de sublinhar.
A analogia capta bem o absurdo da situação, porque a justiça de Deus não tem obrigações contratuais com uma criatura rebelde. Claro que não. O pecado é uma ofensa contra a lei de Deus, não um roubo de propriedade do Satanás. Pois é. E por causa dessa incongruência enorme, a teoria foi desaparecendo, embora tenha ficado no imaginário popular. Mas, na mesma época, o Irineu desenvolvia uma visão bem mais contemplativa, a teoria da recapitulação. Que seria a vertente esotérica, né? Mais mística. Exato. Ele não focava no submundo. A ideia do Irineu era que Cristo refez todos os passos da humanidade, invertendo a queda de Adão ao viver uma vida perfeita. Ele agiria como um novo fermento purificando a massa. É uma visão super poética, resgata a importância da vida de Jesus. Mas imagino que sozinha não explica muito bem o aspecto penal da cruz, né? Falta explicar a necessidade do sangue para a remissão de pecados. Por isso, a história exigia uma teologia mais robusta. E aí a gente dá um salto no tempo para a Idade Média. Império Romano cai, surge o sistema feudal. E olha, é incrível como a estrutura social da época acaba moldando a teologia. Com certeza. A preocupação deixa de ser um resgate cósmico e passa a focar na honra do suzerano supremo. E é nesse cenário que o Anselmo de Cantuária traz a teoria da satisfação. Também conhecida como teoria comercial, né? Isso. O Anselmo abandona a ideia de Satanás. O pecado passa a ser a criatura roubando a honra que é devida a Deus. E como a ofensa foi contra um Deus infinito, a dívida gerada é infinita. Exato. Um humano comum não teria saldo para quitar. Só que Anselmo faz uma distinção interessante. A obediência de Cristo em vida era só o dever básico dele como humano. Aí então, viver de forma perfeita não gerou nenhum crédito extra. A virada está na morte. Isso mesmo. Sendo sem pecado, ele não precisava morrer. A morte foi uma obra de supererrogação. Supererrogação? É um ato além do que o dever exige. E isso gerou um mérito gigante que ele transferiu para a humanidade caída. Mas, analisando friamente, soa muito como um senhor medieval ofendido, né? Não parece um juiz aplicando a lei. E o Berkhoff ataca exatamente aí. Ele diz que o Anselmo baseia tudo no direito privado, como se fosse uma reparação por ofensa pessoal, e não no direito público. Fora que vira uma transação bancária, o próprio nome teoria comercial dá essa ideia de um balancete contábil. E como reação a essa frieza matemática do Anselmo, os teólogos seguintes deram uma guinada radical. Entramos na virada subjetiva. Onde a justiça e as transações bancárias saem de cena e o foco recai inteiramente na emoção. E aí surge o Pedro Abelardo com a teoria da influência moral. Exatamente. O Abelardo achava repulsiva essa imagem de um Deus exigindo pagamento. Para ele, Deus é puro amor e perdoa livremente. A cruz seria só um teatro cósmico de empatia. Um teatro feito para amolecer corações e gerar arrependimento. Isso. E depois, os socinianos levaram isso ainda mais longe, com a teoria do exemplo. Diziam que a justiça punitiva não é da natureza de Deus, e a morte serviu só como exemplo supremo de obediência. Mas aí tem um problema lógico gigantesco, né? E tem uma reflexão clássica, a analogia do trem, que expõe isso muito bem. Ah, sim, conta essa analogia, que ela é muito esclarecedora. Imagina que alguém quer provar amor por uma pessoa. Aí, do nada, se joga na frente de um trem e é atropelado. Só que a pessoa amada estava super segura na plataforma, longe dos trilhos. Ou seja, a morte não salvou ninguém de um perigo real. Exato. Se não evitou um acidente, se a morte não era necessária para salvar, isso não é um sacrifício inspirador. É uma tragédia absurda. Nossa, e essa é exatamente a crítica que o Berkhoff faz ao Abelardo. Se a morte não era exigida pela justiça divina, foi só uma exibição cruel e sem sentido. E quanto à teoria do exemplo, imagino que o Berkhoff também não pega leve. De jeito nenhum. Ele diz que isso ressuscita o pelagianismo, que ignora a corrupção humana, e ele lança uma pergunta logística pesada. Se a salvação vem de imitar o exemplo, como ficam os santos do Antigo Testamento? Verdade. Eles viveram muito antes. E os bebês? Pois é, as crianças não têm como imitar um exemplo moral. Então essas teorias subjetivas falham feio. Por isso tentaram achar um meio termo, as teorias internas.
O que nos leva à teoria governamental do Grotius, Que era um jurista, certo? um administrador da ordem pública. Isso. E a ótica muda completamente. Para o Grotius, Deus é o governador moral e a lei é apenas um estatuto arbitrário. Como assim, arbitrário? Deus não precisava punir o pecado, mas se ele não fizesse nada, o universo mergulharia no caos moral, a autoridade desmoronaria. O respeito pelas regras ia acabar. Exato. Então Deus infligiu em Cristo um castigo nominal, só para mostrar o desagrado com o pecado e assustar o universo. Mas isso tem um problema de credibilidade imenso. É tipo o pai que fala: vou te deixar 1 ano de castigo, mas na hora só deixa sem sobremesa. É um governo de blefes. O Berkhof fala exatamente isso. Retrata um Deus indigno, que flexibiliza a própria lei. Fora que não ajuda em nada quem pecou no passado, é só para dissuadir o futuro. E na tentativa de fugir dessa frieza jurídica, surge a teoria mística, influenciada pelo romantismo alemão. Com o Schleiermacher, ele queria acabar com o vocabulário de tribunais. Para ele, a encarnação assumiu uma natureza humana corrompida. Espera, Jesus com natureza corrupta? Na teoria dele, sim. Mas Cristo expurgou essa corrupção em vida e agiu como um fermento purificador que contagia toda a humanidade através da vida coletiva orgânica. Troca o juiz pelo médico. O pecado vira um vírus. Exato. Mas o Berkhof detona isso. Diz que ignora a culpa jurídica. E se Cristo tivesse natureza corrupta, precisaria ser salvo, o que destrói a ideia do cordeiro sem mancha. Faz sentido. E a gente tem mais uma, bem complexa, a teoria do arrependimento vicário, do MacLeod Campbell. Mas se arrepender no lugar de outra pessoa. Isso só é ilógico. Ele achava que Cristo entrou simpaticamente na dor de Deus, pelo pecado, e ofereceu o arrependimento perfeito que nós devíamos, mas não conseguíamos dar. Mas a essência do arrependimento é pessoal. Eu não posso contratar um ator para pedir perdão por mim. Arrependimento terceirizado é só uma fachada. Berkhof concorda em gênero, número e grau. Ele diz que confissão vicária é uma contradição de termos. E tem uma falha psicológica aí. Cristo não tinha como sentir culpa pessoal por um mal que nunca cometeu. Observando toda essa jornada, a gente percebe por que o grande filtro do Berkhof é tão essencial. Com certeza. Se a gente foca só no jurídico, vira a transação feudal. Se foca só no emocional, vira teatro sem justiça. E isso tudo, no fim das contas, não é só debate acadêmico. Mostra muito da nossa própria visão sobre quem Deus é. Sim. Se a pessoa pende pro Anselmo, pode estar adorando um rei ofendido. Se vai no Grotius, um gestor pragmático. O Berkhof ancora a gente na tensão bíblica de justiça santa e amor sacrificial ao mesmo tempo. E isso nos leva a uma reflexão final que quem nos ouve precisa ponderar. A gente viu que o Anselmo leu a expiação pelas lentes do feudalismo. O Grotius usou o direito internacional, Schleiermacher, o romantismo. As lentes da época deles. Pois é. Então, se toda geração projeta seus próprios paradigmas sociológicos, de que maneira a nossa cultura contemporânea, que é obcecada por cancelamento, terapia e novas definições de justiça, está moldando secretamente a forma como a gente enxerga a salvação hoje? É uma excelente pergunta, viu? Dá muito o que pensar sobre o que estamos projetando em Deus. Com certeza. E, olha, eu quero informar claramente que no futuro teremos um novo episódio dedicado a explorar mais conteúdos deste mesmo livro. As páginas do Berkhof ainda guardam muita coisa boa pra gente conversar. Verdade. Deus abençoe todos os ouvintes.